Você que chama. Eu já tô chamando. Boa noite. Cláudia Melotti, pelo Instituto Rock. Começando mais uma live. Amanda, deixa eu te chamar. Vou chamar Sandra e Amanda. E Cléo. Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu convidá-las. Espera, cadê vocês? Convidando você. Cléo. Convidando você. As duas convidadas aqui. Olá, Amanda. Tudo Oi, bem? tudo bem, e você? Tudo bem. Boa noite. Deixa eu tentar colocar todo mundo. A Sandra, sua mãe, vai entrar junto ou ela vai entrar em outro vídeo? Ela vai entrar em outro vídeo. Então, deixa eu ver. A Cléo eu já convidei, mas a Cléo tá com um sinal que não está muito bom. O Insta da sua mãe é Muller Sandra, né? Isso, Miller, underline, Sandra, eu não tô vendo ela aqui. Ela deve estar entrando, né? Que bom te ver por aqui. Que prazer. Você vem pro encontro? e Que delícia. Tá tudo certo já? certo, tudo combinado. Que ótimo. Que bom que vai ser vê-la ao vivo, dar um abraço. A Cléo não está conseguindo entrar. Eu tô aqui e tô procurando sua mãe. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa Eu eu vou ver se deixar ela aqui. pronto, convidei ela aqui, consegui puxar ela aqui e vou convidar de novo a Cléo. Beleza. A gente consegue. Eu tenho uma pessoa especial aqui. A Cléo conseguiu entrar. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo de bom. você? Também, Cláudia. Oi, Que- Amanda. Oi, Cleo. Deixa Eu eu vou ver. Eu deixar... estou convidando a Sandra, vou convidá-la de novo. Vou convidar de novo a Cléo. Peraí, pronto. E tem uma pessoa especial aqui também, Amanda, minha Boa mãe. noite. Como vai a senhora? Já que é entre mães, mãe e filha, eu falei, deixa eu pôr minha mãezinha aqui do meu lado também. Perfeito, Cláudia. Começa, Cléo, vai iniciando. A nossa conversa vai ser sobre a diferença do Instituto Rock nas famílias, principalmente com o foco da saúde mental e do trabalho que a Cléo conduz lindamente, os grupos de apoio. E a Amanda vai contar um pouco, a Sandra vai contar um pouco. Enquanto a Cléo, muito bem-vinda, a Cléo está fora do país, por isso que eu estou conduzindo a live, porque se acontecer alguma coisa, mas a Cléo já assume e eu vou aqui chamando a Sandra. Perfeito. Bom, primeiro dizer que eu sou uma das psicólogas do Instituto Rock. A gente é uma equipe de vários psicólogos. E a Sandra vai contar um pouco. Enquanto a Cléo, muito bem-vinda, a Cléo está fora do país, por isso que eu estou conduzindo a live, porque se acontecer alguma coisa, mas a Cléo já assume e eu vou aqui. Acho que a Sandra caiu. Vai aí que eu vou de novo aqui chamando. Tá bom. Então, e eu tive a oportunidade de conduzir um grupo de mães com a Sandra e também um grupo das mulheres, onde a Amanda participou. Oi, Sandra. Oiê, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite para você, Sandra, também. Eu Tá me estava. ouvindo? Estamos ouvindo bem. Então, Então, a gente vai contar um pouquinho hoje como é que foi a experiência a partir do Instituto, mas vai a gente fazer uma retrospectiva. Conta um pouco, né, Sandra? Porque normalmente as mulheres descobrem a síndrome pela ausência da menstruação, mas no caso da Amanda foi um pouco diferente. A gente
sabe que cada experiência é uma, mas vale a gente trazer a experiência de vocês e depois dizer como é que o Instituto contribuiu para essa jornada toda que a gente tem conduzido, né? Então, primeiro... um pouquinho de microfonia, não sei se é só o seu. Peraí. Vocês estão me Esse ouvindo? melhorou. Você acha que melhorou? Melhorou. É que eu estava com o computador. Bom, então, Sandra, conta um pouquinho para a gente como é que foi aí o momento que você descobriu que a Amanda tinha síndrome, como é que foi essa trajetória até chegar ao Instituto. Bom, eu vou resumir um pouco, porque a história da Amanda é bem longa, né, complexa. Na verdade, a Amanda começou a apresentar alguns problemas de saúde com 3 anos. Ela reclamava de falta de ar, dor no peito, coisas desse tipo. E depois de N investigações, descobrimos que ela tinha uma malformação cardíaca. Mas isso era só a ponta do iceberg. Quando ela fez 8 anos, e também mais uma coisa, essa malformação cardíaca não causava esse tipo de sintomas que ela tinha. Na verdade, o que ela tinha era crises de ansiedade desde pequena, mas eu só descobri isso depois que ela já era adolescente. E quando ela tinha 8 anos, então ela começou a ter espinhas, mas o rosto assim muito forrado mesmo, a ponto de ter que tomar Racutan. Ela tinha pelos pubianos e tudo indicava que ela ia menstruar rápido. Foi feito aquele exame do ossinho da mão, tal, né? E ela começou a ter dores de cabeça muito intensas. Então, na verdade, a investigação que levou à descoberta da síndrome foi por conta dessas dores de cabeça que elas foram aumentando de intensidade e elas se repetiam com muita frequência. Às vezes ela ficava 15 dias com dor de cabeça forte, tomava medicação, até que chegou num ponto que nem a medicação aplicada no hospital fazia mais efeito para melhorar essa dor de cabeça. Então, investigando, não era isso, não era aquilo. Primeiro acharam que era um tumor, um pseudotumor. Aí... Desculpa eu ir te interrompendo, a gente conversando. Com quantos anos foi a descoberta, o diagnóstico da síndrome de Rokitansky? Foi com 13. Dos 8 aos 13, ela foi tendo essas dores de cabeça aí. E aí, investigando isso, a gente partiu para a parte ginecológica, porque ela já tinha um corpo, assim, de mocinha, mas não menstruava. Só que nesse meio aí também, né, esqueci de contar, que por causa de acharem que ela ia menstruar logo, foi aplicado hormônio para retardar a menstruação, então, até certo ponto, eu achava que era por conta disso, né, que estava demorando para menstruar. E, para falar a verdade, a gente achava positivo que quanto mais demorasse era melhor, porque a menstruação é uma chatice. Mas aí a gente partiu... Como foi para você o diagnóstico? Eu quero ouvir primeiro, depois a Cléo comenta, finaliza os comentários. Mas como foi para você? E depois eu quero ouvir a Amanda. Como foi receber a notícia? Para a gente mais... Então, aos 13 anos... Pra gente, mas aos 13 anos foi quando fez a descoberta. Ela foi fazer um ultrassom e lá eu via que não enxergava nada, porque mais ou menos a gente tem uma noção, né, da formação interna dos órgãos. E eu via que era tudo assim, diferente, era tudo lisinho. Mas ela, no momento do exame, ela não ligou, porque ela estava lendo. E quando ela lia, ela gosta muito de ler. Então o mundo poderia virar de ponta cabeça que não estava nem aí. Mas depois precisou de um monte de exames, tudo mais, ficou... detectado que ela não tinha o útero, o canal vaginal ficou incerto. Quando eu descobri isso, para mim foi um choque, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma situação parecida. E com quem que eu ia falar? E também tinha um exame que dizia que ela tinha útero, tinha outro que não dizia, foi uma confusão bem grande para mim, sabe, da parte médica. Então, eu fiquei perdida. Eu pensava, como que eu vou resolver isso? Apesar de eu ser uma pessoa inconformada, porque eu acho que tudo tem que ter um jeito, eu comecei a buscar meios, mas no início foi bem difícil. Para a Amanda, ela pode contar que eu acho que foi menos difícil do que para mim. Para você, então, Sandra, foi muito sofrimento, né? Foi, porque...
tinha um problema, não saber por onde começar a investigação e que tipos de tratamento existiam. Sim, até porque aqui, na minha cidade, né, eu moro no interior de São Paulo, nossa, o cachorro não para de fazer barulho. Foi difícil porque os médicos não queriam, assim, assumir o caso, nada, sabe? E eles se esquivavam bastante. Mesmo o médico que pediu o ultrassom falou que não era com ele. Daí eu comecei a tratar com uma endócrino. E ela começou a investigação maior, onde pediu outros exames, né? Que pudessem confirmar se era mesmo a síndrome ou não. Uhum. E você, Amanda, com 13 anos, vendo sua mãe aí um tanto aflita, vários exames, vários médicos, o que você sentiu naquele momento? Mãe, fecha o microfone, fazendo... Oi? Não tem problema. A microfonia. Então, eu era muito jovem, então eu acho que eu não compreendi a assim, no primeiro momento, eu não entendi uma coisa como essa. Então, assim, quando sei lá, o prospecto de ter filhos, de ser mãe e tal, é uma coisa que existe, que a gente tem na mente, mas que também é uma realidade tão distante que acaba que uma coisa que à primeira vista só influencia nisso, quando a gente é pequena, acaba não sendo nada. Então, num primeiro momento, eu acho que eu não compreendi bem o que é que estava rolando, e daí acabou sendo, não sei, não foi um impacto tão grande logo de primeira. Mas eu acho que isso auxiliou para que depois, conforme eu fosse crescendo e entendendo realmente o que era que estava acontecendo comigo, eu conseguisse levar isso de uma maneira um pouco mais calma e menos pesada. Nunca em toda a minha vida eu tenha me sentido chateada com isso, porque realmente é uma coisa complicada, é uma coisa rara, a gente, né, não conhece, pelo menos até antes do instituto, a gente vai falar mais disso depois, mas eu não conheci outras meninas que tinham a mesma síndrome do que eu. Mas eu acho que ter descoberto jovem foi um pouco estranho, mas foi bom também para ajudar que, conforme eu fosse crescendo e amadurecendo, eu conseguisse lidar com esse diagnóstico de uma maneira tranquila. Vou aproveitar o gancho, Amanda, depois a Sandra responde. Você sentiu que a relação que você tinha com a sua mãe mudou? Vocês eram mais próximas, menos próximas? O fato de sua mãe cuidar de você de um jeito mais atento, mais próximo, uniu vocês? Ou você, minha mãe está muito chata, pega muito no meu... Teve alguma mudança na relação de vocês? A gente sempre teve uma relação assim legal, de bastante diálogo, bastante conversa e de ser bem próxima. No começo, a gente queria coisas diferentes. Por eu ser criança e tal, tinha alguns exames que eu não queria fazer, que eu não achava legal. Minha mãe acreditava que era bom fazê-los para não perder as conexões com hospitais e com lugares importantes. Então, assim, às vezes a gente brigava e tudo mais, mas a gente sempre teve uma relação muito boa e muito próxima. Então, isso também ajudou a lidar com a síndrome de uma maneira não tão pesada, porque eu tinha uma rede de apoio da qual eu estava segura. Então, eu acho que, apesar de eu pensar que não influenciou na nossa relação, no sentido de, tipo, afastar a gente ou coisa do tipo, e talvez não necessariamente aproximar, porque a gente sempre foi próximo, eu acho que a existência da relação foi importante. E no fim das contas, acaba aproximando um pouco, sim, né? Porque a gente tem que ter conversas que muitas vezes outras mães e outras filhas não precisam ter, né? Então, a gente acaba tendo que ser honesta uma com a outra de formas que muitas vezes em outras famílias não é necessário. Uhum, uhum. Exatamente. As dificuldades podem aproximar, né? Está bem conduzido. Tem algumas pessoas aqui me escrevendo, falando que quando a Sandra abre o microfone, o som fica muito ruim. Vocês estão no mesmo lugar, na mesma residência? Vocês estão em lugares diferentes? Então tá bom. Sim.
Será que a gente tenta colocar as duas juntas para economizar a banda? Mas não, tá bom. Seguimos, Cleo. Léo, Sandra, e para você, então, a Amanda está dizendo que você já tinha uma boa relação, aproximou mais, a questão de você tá bem próxima dela, cuidando, né? Tentando não invadir a intimidade dela. E para você, então, foi positivo. A tua participação, você sentiu como uma participação necessária para essa condução com a sua filha? Sim, eu acho que em alguns momentos. Agora o som está melhor? Para mim, tá bom. Tá? Foi que o cachorro estava conversando aqui. Em alguns momentos, eu acho que eu até invadi a privacidade da Amanda. Eu acho que a gente sempre busca o melhor, mas nem sempre o melhor que eu busquei era o que ela aceitava no momento, né? Porque ela era uma criança, ainda tinha 13 anos, como ela falou, e eu com medo de perder essa conexão com o hospital, eu achava que ela devia ir para a parte da ginecologia, porque antes a gente foi para um grupo de estudos, onde foi determinado que realmente era síndrome, depois acharam que ela tinha um outro problema, houve outras investigações, e quando tudo ficou resolvido, então o contato ali já tinha sido cessado. E para dar continuidade, ela precisava ir para a parte da gineco para ver o que poderia ser feito naquele momento. E ela não queria com 13 anos, é óbvio. E eu, com medo de perder esse contato, queria que fosse. Então, eu acho que nesse ponto aí foi pesado para ela. Mas, de toda forma, como ela falou, a gente sempre teve uma relação muito boa de conversar tudo. Sexo e sexualidade, para a gente nunca foi um tabu. Desde pequenininha, ela tinha as curiosidades dela, e dentro daquilo que era possível falar, eu ia falando. E algumas vezes ela até me contestava, porque ela já sabia mais do que eu estava querendo falar para ela. Então, esse fato, assim, da sexualidade estar presente, assim, da gente conversar sobre o assunto, eu acho que ajudou muito na hora que a gente descobriu a síndrome. Agora, Sandra, me conta em que momento vocês procuraram o Instituto? Acho que no nosso grupo, né, a gente conversou sobre isso, mas seria legal você contar como é que você chegou até o Instituto e o que motivou, que busca, né, você estava atrás. Assim. Eu acho que a Amanda já devia ter por volta de 17 anos, mais ou menos, eu não me lembro bem, que quando ela quis voltar a ter o contato com o hospital e escola e fazer alguns exames lá. E ela não tem nada do canal, não tinha nada do canal. Não existia, porque tem gente que tem um canal parcial, né? Da Amanda não existia nada. Então, estava programado para fazer uma cirurgia em 2020, né? O contato foi em 2019, de fato ela tinha 17 anos. Em 2020, ela faria uma cirurgia utilizando uma técnica com pele de tilápia. Só que houve uma espera nesse tempo todo e a gente ficou assim, de stand-by. Só que eu comecei a procurar daí nas redes sociais, em coisas da internet, né? Algo que pudesse, sei lá, de gente que pudesse falar do mesmo assunto que a gente tinha, né? E foi quando eu vi que o Instituto estava sendo fundado. Eu vi a primeira live, me emocionei bastante, sabe, com a história, e comecei a seguir. A Amanda no começo relutou, viu? Ela falava assim, ai mãe, vai ser um muro de lamentações. Ela tinha essa esperança de que fosse uma coisa negativa, né? Esperança não, né? Uma esperança negativa. Mas eu falei, eu vou ver, Amanda, eu vou participar. Não sei como foi que um dia eu mandei uma mensagem em inbox para o Instituto e me falaram que ia formar o grupo de mães ainda. E se eu gostaria de participar, eu disse que gostaria, embora eu sempre tive, assim, uma certa relutância de participar em grupo de terapia. Mas falei, vamos lá. Foi aí que eu comecei a me inteirar mais sobre as coisas do Instituto e conversando com as mães, né, e descobri que existia novas técnicas, né, além da cirurgia, porque a gente já estava convicta de que a Amanda ia fazer a cirurgia e ponto. Era só uma questão de espera. Foi meu primeiro contato. Aí eu lembro que uma das mães
contou a experiência de que a filha... No meu grupo tinha uma das mães cuja filha já tinha passado pelo processo de construção do canal vaginal, né? Através dos moldes aí. E eu falei para a Amanda falou assim, mãe, mas eu não tenho nada, tal. E não sei como foi também, em que momento foi que eu fiz um outro contato com o Instituto, e o Instituto me ofereceu, se eu quisesse passar por uma consulta na Unifesp, com a doutora Cláudia, e a Amanda não queria a princípio. Só que eu conversei bastante com ela. Falei, Amanda, você não tem uma dor de barriga qualquer? E para mim, qualquer informação, além da que eu já tenho, é importante. Então, eu gostaria que você fosse pelo menos uma vez até lá. Se você chegar lá e não quiser mais ser atendida, eu vou respeitar, porque afinal ela já era mocinha e é o corpo dela, né? Se ela quisesse não fazer essa construção, por mim, tudo bem. É um desejo dela. Mas aí ela foi e deu seguimento no tratamento. Então, para mim, foi um divisor de águas. Então, nesse grupo de apoio que você participou pelo Instituto Rock, além de você encontrar outras mães que estavam vivendo essa situação, a tensão, a preocupação, medos, você também obteve informações com especialistas que o Instituto tem parceria, doutora Cláudia Tacano, da Unifesp, que então seguiu as orientações e a Amanda conduziu o tratamento com os dilatadores. Né, Amanda? Conta aí. Porque você participou também do grupo de apoio, né, Amanda? E você foi uma referência para muitas meninas que estavam desestimuladas ao uso dos dilatadores. E você pôde contar a sua experiência. É que quando o grupo de apoio das meninas foi formulado, eu já tinha ido, assim, várias vezes à UFESP, né? Eu já tinha começado o tratamento e tava rendendo bem, tava prosseguindo. Assim, foi muito bom para mim poder participar do grupo das meninas também, porque foi o que eu disse antes, né? Antes daqui eu não conhecia outras meninas que tinham síndrome de Rokitansky. É uma síndrome rara, mas levando em conta que atinge uma a cada 5 mil meninas, tem tipo umas 200 milhões de pessoas no Brasil e metade é mulher, até que não é tão pouca gente assim. Então, mas obviamente, né, ainda é uma síndrome rara, então não é como se você fosse conhecer uma pessoa a cada 50. Então foi muito bom poder conhecer outras meninas que passavam pelos mesmos desafios que eu, que estavam lidando com as mesmas coisas que eu. Eu tive sorte de pegar num grupo com muita gente legal, a gente ficou muito próximo. Infelizmente, e até o último mês do grupo, porque eu comecei a trabalhar no horário que a gente se reunia, mas durante o tempo que eu foi incrível, muito bom. E a gente mantém contato até hoje. E eu tenho muito carinho pelas meninas, foi muito legal mesmo. E o interessante, acho que cabe que quando vocês, meninas, aparecem no grupo, uma olha para a carinha da outra, né? E assim, mas o que ela tem que declara a síndrome? Nada, né? São mulheres com sonhos, projetos de vida, com os medos inerentes à vida humana, mas que tem aí, num primeiro momento, essa dificuldade em lidar com a síndrome, porque mexe com a questão da sexualidade, da maternidade, e essa experiência nos grupos vai mostrando os caminhos possíveis e lidando com as questões emocionais também, né? Tanto para a Amanda como para as mães, né, Sandra? Sim. Para mim foi bem positivo. Como eu falei, eu relutei um pouco, mas foi muito positivo, porque houve, assim, trocas de experiências. Assim como eu recebi ajuda, eu acho que, contando a história da Amanda, através do que aconteceu com a gente, inspirou outras pessoas a buscarem ajuda, porque eu penso que, apesar de toda a dificuldade, ainda eu fui privilegiada, porque eu consegui informações, eu fui primeiro no hospital escola, depois eu fui para o outro, que é a Unifesp. A gente sempre esteve amparada a partir do momento que eu consegui entender que isso era uma síndrome, que o tratamento nem sempre é feito com um médico ginecologista,
porque alguns podem passar a vida toda sem receber um caso desse, ter apenas estudado na faculdade, então eles têm um conhecimento pequeno quanto a isso, né? Que não é uma coisa usual. E num hospital escola, onde existe um local específico para isso, né? Um departamento que cuide disso, a gente sabe que todos os casos são parecidos e que alguns têm experiências de uma forma e outros de outra, né? Porque cada um tem uma história única. Então, tem gente também que vai construir esse canal rapidinho e tem gente que vai demorar mais tempo. Depende se tem vida sexual, depende, eu acho, que da resistência, né? Da consistência aí do local onde vai ser aplicado o dilatador. Depende de muitos fatores. Então, a gente entende também que cada um tem seu tempo. Depende também da pessoa que vai fazer uso, querer, né? De aceitar que é o momento dela. Porque eu acho que, como a Luciana relatou em algum momento, que ela queria que a filha fizesse logo isso daí para resolver o assunto. Eu também queria, mas só que a Amanda não tinha maturidade ainda suficiente para usar. Porque, como a Amanda diz, é fazível, mas é algo que nem ela falou já também, não tem um dia que não dói, que não incomode usar isso daí. E aí a gente vai trocando experiências, né? Vai ouvindo o histórico de outras que nos inspiram a ter confiança, esperança e saber que para tudo tem uma correção, né? Sandra, é fato que as mães têm uma ligação com os filhos de um jeito diferente dos pais, né? Dos homens. Mas eu lembro de, nos nossos grupos, a gente conversar do quanto, às vezes, a mãe se apropria da questão com a filha e o pai, às vezes, um pouco à distância. Até porque o assunto nem sempre é confortável para eles conversarem com filhas mulheres, enfim. Foi difícil para vocês incluírem o pai da Amanda? O Instituto pôde contribuir nas nossas conversas? Ele era mais resistente, é mais resistente a esse assunto? Como é que vocês duas veem isso? Eu entendo que o pai dela, ela e o pai têm uma relação muito boa. Ele é super amoroso, tudo, mas nesse assunto ele nunca gostou de se envolver. Então, quem fez as pesquisas, quem fuçou tudo, quem correu com a Amanda sempre fui eu. Eu não sei se ele não queria se machucar com essa história, se ele não queria se responsabilizar de ter que correr atrás, descobrir, sei lá, mas quem fez mesmo todas as pesquisas, todas as lutas, porque para parar no primeiro hospital escola não foi fácil para ir parar lá, sabe? Consegui, fui eu. E eu que fuçava tudo, eu buscava todo tipo de informação, porque a internet tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Então eu buscava selecionar, procurar em artigos acadêmicos e entender, porque quando a gente não tem informação sobre um assunto diferente, é algo que assusta, né? A partir do momento que você entende melhor, aí você se acalma mais, mas ele nunca buscou muito não. E quanto ao Instituto, a gente fez convites para ele, mas ele não quis participar das reuniões. Uhum. Amanda, você chegou a conversar com seu pai? Você acha que o participar do grupo do Instituto Rock facilitou a sua comunicação com seu pai? Ou você preferiu manter esse assunto mais direcionado com a sua mãe? Bom, como eu também disse, tenho uma relação muito boa com meu pai também. A gente conversa sobre muita coisa e a gente se dá muito bem. Mas, que nem ela disse, isso não é uma coisa que a gente tem o hábito de conversar. A gente fala, às vezes, regularmente, ele me pergunta como é que tá indo o tratamento, quando eu vou para São Paulo passar com o médico, ele sempre me liga, me pergunta como foi. E às vezes, quando precisa, tipo, ocasionalmente, minha mãe não pode me levar, mas a grande maioria das vezes a minha mãe me leva, ele me leva também. Mas eu acredito que é isso também. Tipo, eu tenho uma relação muito aberta com meu pai, igual eu tenho com a minha mãe, mas eu acho que as pessoas, né, nos limites de comunicação que as pessoas têm umas com as outras,
tem algumas coisas que não dá pra mudar e tal, sabe? E eu acho que talvez isso seja um limite dele, seja uma coisa que ele não quer conversar mais do que, sabe, me perguntar se eu tô bem, saber se meu tratamento já tem uma continuidade ok e só. Mas ele sempre soube do Instituto, ele soube que a gente participou ele também tem uma certa gratidão porque me ajudou bastante, né? A realmente chegar e conseguir. Embora a gente não fale sobre isso, e quem sempre me leva nas consultas, quem cuida mais dessa parte que você falou, sempre foi a minha mãe. Como é que vocês se sentem hoje, depois de terem passado pelo Instituto? Porque, assim, a impressão que me dá é que quando a gente começa o grupo de apoio, as mães estão mais ou menos de cabelo em pé e as filhas estão meio atrapalhadas, né? Querendo buscar aí algum apoio emocional, psicológico, orientações. Vocês entendem que participar de um grupo de apoio do Instituto fez a diferença na vida de vocês? Como é que vocês olham para a síndrome hoje? É do mesmo jeito que vocês olhavam antes do Instituto? Porque eu acho que essa live, a gente está tentando direcionar a importância do Instituto na vida de todas vocês, né? Como é que o Instituto participa da família, das mulheres, das mães, dos pais, dos parceiros, conversam com outras pessoas, né? Então, poder falar sobre o efeito do Instituto na vida de vocês é a nossa live, né? É a live de hoje que é para convidar muitas mulheres e muitas mães que se sentem intimidadas, às vezes, de participar, de não querer se expor, quando, na verdade, não é uma exposição negativa, muito pelo contrário, né? É você contar de uma situação e como é que você está lidando com ela e tirar aquele horror terra arrasada da frente. Não tem terra arrasada, né? Então, contar para a gente, né? Como é que vocês descobriram, como vocês já contaram, como foi difícil a trajetória, e depois descobrem no Instituto, ambas participam do grupo, e o efeito disso na vida individual, né? Eu sei que a Sandra se encorajou de tal forma para algumas decisões na vida pessoal, assim como a Amanda também foi se encorajando, não só para o tratamento com os dilatadores, mas também para a questão da vida profissional, da vida social, dos relacionamentos. E isso me parece que tem um dedinho nosso do Instituto. Eu estou aqui só de secretária da Cleo, para ela não cair a fundadora não final, pode ser secretária. Mas eu vou invadir e fazer mais uma pergunta, pegando o gancho da Cleo. Eu acho que eu queria muito ouvir vocês de como a saúde mental, que é o carro-chefe do Instituto Rock, impactou na vida de vocês, mas também as lives que vocês ouviram, o material do site. Conta um pouco para a gente, se vocês puderem, assim, uma pincelada do que vocês veem do Instituto Rock, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos acessar depois. Bom, eu acho que a questão de se expor, né? Eu acredito que a Amanda e outras meninas, a doutora Cláudia aí presente, são bem corajosas de falar de algo assim que pode ser visto até de uma forma preconceituosa. Mas a Amanda, desde o início, já contou para os amigos, a gente contou para a família, nossa família não é muito grande, mas todo mundo soube, embora a gente não entendesse direito. Quando eu cheguei no instituto, eu já tinha conhecimentos, né, do que era a síndrome, mas fez diferença, sim, estar no grupo, participar. Eu acompanho tudo que aparece aí no Instagram do Instituto. Eu procuro divulgar das melhores formas possíveis, porque eu acho que quando a gente está numa escuridão, está desesperado, qualquer coisa que aparecer, que a gente possa se agarrar, a gente vai buscar. Só que, como eu falei, na internet tem coisa boa e coisa ruim. Às vezes a gente pode se agarrar a alguma coisa ruim.
O Instituto não, eu acho que o Instituto é algo que está aí para mostrar para a gente que tudo tem solução, que existe evolução na medicina também de coisas que a gente achava que no passado não era possível e se tornou possível, que existem possibilidades, embora algumas não queiram, de se tornar mãe até, não é? Existem formas de resolver praticamente tudo. Então, a síndrome é ruim? Ela é até certo ponto, porque quem que quer ter uma síndrome dessa? Mas a síndrome não define as meninas. Eu acho que a Amanda, ela é sensacional, não é porque é minha filha, mas ela tem um monte de coisa maravilhosa que a síndrome é só um detalhe, que a gente aprendeu a lidar com ela e depois do instituto fez diferença, sim. A gente se tornou mais segura, né? Nós conseguimos tomar decisões para as nossas vidas baseado em histórias que a gente foi vendo e foi acalmando aquele sentimento ruim do início, né, que parecia um furacão. Então a gente conseguiu dar conta e perceber que não dá para mudar a síndrome, mas dá para mudar a nossa forma de lidar com ela, né, de ver de uma forma menos pesada, menos agressiva. Ótimo, Sandra. É isso mesmo que a gente busca. Todo o grupo do Instituto Rock. E para você, Amanda? Como minha mãe falou, né, a nossa caminhada foi bastante longa. E assim, a gente achou o Instituto, lógico, quando ele foi fundado, então já fazia um tempo que a gente estava nessa, mas é interessante comparar, né, as nossas relações com essa situação antes e depois. Como eu disse, eu acho que, como eu era muito nova quando eu descobri e tal, isso, eu não tinha uma compreensão tão ampla do que me acontecia, de como aquilo me influenciava. E apesar de, tipo, do amadurecimento, da puberdade e tal fazer diferença, eu acho que a minha autopercepção também mudou a partir do momento que eu consegui ver como outras meninas que estavam na mesma situação que eu se percebiam e como elas me percebiam em relação a uma pessoa parecida com elas. Então, eu acho que isso foi bastante importante para eu conseguir lidar com isso de uma maneira melhor organizada, mais calma. Como minha mãe disse, sem se desesperar. Eu não me lembro de ter me desesperado em nenhum momento com isso, mas de novo, porque eu acho que eu nunca cheguei a compreender o que me passava tão completamente como quando eu vi outras meninas que eram parecidas comigo. Então eu acho que nisso o Instituto teve um papel muito importante e lógico também na realização do meu tratamento, porque aconteceram diversas coisas que no primeiro hospital escola que eu fui não rolou, não deu certo, por muitas razões. Então, ter esse contato também com o hospital escola lá em São Paulo foi uma coisa assim que mudou também toda a trajetória de como o meu tratamento estava indo. Como minha mãe falou, eu ia fazer uma cirurgia, eu não precisei fazer uma cirurgia. Eu fiz um tratamento que, apesar de doloroso, é muito menos invasivo e menos complexo do que uma cirurgia e funcionou bem, eu continuo acompanhando. Então, foi muito importante. Eu participo menos das lives do que a minha mãe por conta dos meus horários da faculdade, mas sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de assistir também. Gosto de ver, principalmente prestigiar quando as outras meninas que estavam no meu grupo, né? A gente conhece, sempre é legal. E eu acho que é isso. Ajudou também eu e minha mãe conseguimos conversar sobre isso de uma maneira, eu acho que não mais aberta, mas mais informada. Porque daí, tendo acesso a um instituto voltado especificamente para isso, eu acho que ela conseguiu compreender melhor, não apenas a síndrome, mas como as meninas que têm isso se sentem e tudo mais. Então, eu acho que ajudou a gente também a ter conversas mais informadas e mais bem direcionadas quando a gente fala desse assunto. E eu acho que é isso. Eu acho que cabe também a gente contar um pouquinho, né? Que quando os grupos se iniciam, cada uma das mães do grupo ou das mulheres contam a própria experiência, né? E é curioso como tem coisas muito em comum, né?
a ausência da menstruação, não se sentem parte do grupo das amigas que menstruam. Isso circula. As mães também com uma preocupação de como é que vão olhar para minha filha. E eu noto nesses grupos do quanto essas conversas que vão circulando entre mães ou entre mulheres, e mesmo no grupo masculino, isso vai tornando o tema num conhecimento não só racional, mas assim, vai se apropriando disso como um dado da saúde da filha, mas sem que isso seja um dado que precise ter um olhar 100% direcionado, né? Outro dia eu estava lendo um livro sobre educação contemporânea das famílias e dizia que tem mães que são helicóptero, que ficam sobrevoando o filho o dia inteiro, né? Monitorando onde é que está, o que não está. E no caso, às vezes, de uma síndrome como a síndrome de Rokitansky, parece que esse exercício não é nem mais helicóptero, é um drone, né? Que fica lá. E a impressão que me passa é que quando termina o grupo de apoio, vocês estão um pouco mais descoladas, assim, tanto as filhas das mães como as mães das filhas. Não no sentido afetivo, mas nesse sentido de ter que abrir essa conversa que deixou de ser algo assustador para algo que acaba sendo possível conviver. É isso? Eu, como Sim. psicóloga dos grupos, consigo ver a dinâmica dessa forma, né? A gente tira aquele peso, né, da síndrome de cima de si, e também no nosso caso específico, né, o que eu mais temia era como a Amanda ia lidar com isso. Não com quem ela vai se relacionar, porque eu acho que ela vai dar um jeito bom de ser feliz, alguém que a respeite, que consiga entender a síndrome e vai gostar dela algum dia, e também se não gostar, ela é muito mulher para se virar sozinha. Mas é uma coisa que eu acho assim que vai ser natural, né? Não ficava pensando nisso. A questão de ter filho, eu não sei como vai ser no futuro, mas desde o início até hoje ela fala que a opção dela é a adoção, porque já tem muita criança pronta aí para que ela ame, que ela não precisa ter um filho da barriga. Se isso vai se concretizar no futuro ou não, não sei, né? Mas ela lida dessa forma. Então, o que eu mais pensava era como ela mesma ia se ver com a síndrome dela, né? Como que ela ia se haver com isso? Como que isso ia ser para a vida dela? Era o que mais me afligia. Porque, como eu disse, se ela não quisesse construir esse canal não é vital. Mas ela quis e eu respeito. E também não quis impor a força. No início eu queria sim ter esse contato, mas não é uma coisa que eu quis impor que ela construísse. Então eu não fico que nem o bicho lá em cima dela, né? Que ela pode viver a vida dela da forma que ela achar melhor. Ela só precisa continuar o tratamento dela caso ela queira manter esse canal funcional, né? Uhum. Chega de mãe helicóptero, né? A Amanda não pode reclamar de mim, porque desde jovenzinha que ela viaja sozinha, que ela vive a vida dela. Muitas mensagens aqui parabenizando você, Sandra, como mãe, Amanda como mulher, com a força, com o exemplo de vocês, viu? Realmente duas mulheres fortes, muito estruturadas. Parabéns às duas. E conhecer outras meninas e outras mães, como é que foi? E vocês tiveram a oportunidade de indicar o Instituto Rock para outras pessoas? Como foi essa relação também com o Instituto Rock? Quer falar, Amanda? Pode ser. Bom, como eu disse, conhecer outras meninas foi muito legal. E reforçar, né, o que eu falei do meu grupo, que são meninas muito legais, maravilhosas, que eu gosto muito delas. Estou feliz de poder encontrá-las quando a gente for fazer o encontro. Foi, como eu disse, muito importante para minha autopercepção, para eu conseguir me compreender, para eu entender como outras pessoas lidavam com isso e tudo mais. E em relação a indicar, eu fiz uma thread no Twitter no dia da Síndrome de Rokitansky uma vez.
E eu acabei encontrando algumas outras meninas, umas 3, 4, para quem eu pude indicar o instituto, porque eu falei, podem entrar em contato comigo, tô aberta e tal. E elas falaram, eu não sei como prosseguir meu tratamento, eu não sei o que eu faço. Ou então, tipo, eu moro muito longe, eu moro fora dos polos de hospital e escola, eu moro na região norte e tal. Eu não sei como é que eu faço. E aí eu tive a oportunidade de indicar o Instituto. E foi na época em que o Instituto já tinha começado a, a fornecer os dilatadores, né? Enviar os dilatadores e entrar em contato com os ginecologistas nos lugares onde as meninas moravam para ajudar, assim, no máximo de lugares possíveis. Então, isso foi uma coisa bem legal. Eu acho que cabe, aproveitando a pergunta da Cláudia, né, a forma de divulgar o Instituto, como a Amanda acabou de contar, a Sandra tem feito um trabalho interessante, né, Sandra, quando você indicou a faculdade aí de Rio Claro. Sim, eu trabalho numa instituição de ensino que tem um curso de medicina. Eu não sei como está o contato aí com o instituto, mas há, sim, previsões de que mantenha-se um contato para o instituto aqui, na parte de ginecologia, fazer um trabalho de divulgação. Talvez, não sei, ser um hospital onde possa fornecer o tratamento com os dilatadores, né? Informação aqui na região, porque eu não estou tão distante de São Paulo, que tem o hospital escola, né? Mas, de toda forma, a gente tem um gasto, tem um deslocamento. Então, se tiver um polo no interior, eu acho que vai ajudar as pessoas. E tudo que eu posso fazer para divulgar, eu divulgo. Em todo lugar que eu tiver oportunidade, eu vou falar. Porque se mudou a minha vida, que nem eu falei, eu não gosto muito de aparecer, estava nervosa aqui. Mas eu penso que se uma pessoa me ouvir hoje buscar ajuda, já valeu a pena, porque para a gente foi bem sofrido, sabe? Chegar no ponto que nós chegamos, né? E ter conhecimento, ter acesso ao tratamento, para mim foi maravilhoso. Então, eu quero que outras pessoas que têm essa síndrome, que tenham dificuldade em descobrir como cuidar dela, tenham acesso assim como eu tive. Uhum. Porque me parece que essa divulgação que você fez na faculdade que você trabalha também tem um olhar para a formação dos médicos, né? Para que possam receber conteúdo da síndrome, para que quando se formem também tenham aí o conhecimento para que possam atender de uma forma correta, né? E como Eu você acho importante. alguns médicos não tiveram oportunidade de ter um caso e aí não se lembram do tema que foi pouco trabalhado nas faculdades. Sim, eu acho importantíssimo. Quanto mais médicos estiverem preparados para atender, melhor será para quem tem o problema. E muita gente, eu acho que demora para entender que tem essa síndrome. Tem gente que tem dificuldade para buscar ajuda, de se abrir, de falar que tem isso, né? Porque eu penso que seja um tabu ainda para muita gente. Não, para a gente foi mais fácil, né? Porque a gente falava nesse assunto, mas nas famílias geralmente não se fala sobre sexualidade, sobre sexo. Os pais têm vergonha, os filhos mantêm essa vergonha de falar para o pai, vai buscar ajuda com outra pessoa. Então, eu acho importantíssimo, assim, a medicina parar de ver a pessoa só como um órgão doente e ver de uma forma, assim, completa. Porque, que nem a Amanda, eu falo, assim, com a experiência que eu tive com a Amanda, porque cada vez que ia, era aquele ponto específico, era aquele problema específico. Você queria contar a história da menina, não queriam nem ouvir. Eu entendo que existe um tempo limitado, que às vezes não tem tempo para ouvir toda a história da gente, mas é importante. E eu acho que a formação tem que contemplar qualquer tipo de síndrome que exista, porque senão dificulta muito para quem tem o problema, né? Quanto mais gente souber, melhor. E o Instituto tem vários médicos parceiros em vários estados, né, Cláudia? Que a gente tem cada vez mais feito contato para que eles tenham essa formação, uma rede, né,
tanto de médicos como fisioterapeutas, para que possam fazer a orientação. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa que entrou para saber como é que recebe os dilatadores. Tem todo um passo a passo, né, Cláudia, que vale a pena você explicar. Eu acho que vocês, Sandra e Amanda, vocês trouxeram muito a essência do que a gente busca trazer: informação, acolhimento, contato com mulheres Rokitansky, mães com outras mães Rokitansky, e essa força do trabalho com os grupos de apoio, melhorando, porque quando a gente está bem psicologicamente, tudo fica melhor, né? A gente pode sentar aqui e conversar em quatro, como a gente está aqui, e vocês estão trazendo muita informação, muita força. Eu agradeço por vocês, por essa disponibilidade, por essa abertura, porque é estando bem que a gente pode estar aqui juntas falando disso para todo mundo, né? Muitas perguntas aqui, e eu sugiro a todos que procurem os contatos do Instituto Rock, e como a Cléo disse, a gente, além de trazer informação e acolhimento e a saúde mental, tentando formar um grupo de profissionais de saúde, de médicos, de fisioterapeutas, como a Sandra disse, vocês estão em Rio Claro, mas tem pessoas muito distantes, muito mais distantes, né? Porque vocês pegam o carro, vocês estão em São Paulo, estão aí perto também de Campinas, enfim, mas tem pessoas a muitas horas, 4, 6 horas de distância de um centro-escola. Então, a importância de a gente trabalhar, e a gente vem trabalhando bastante na tentativa de ter parceiros e formar médicos, fisioterapeutas e até psicólogos em todo o Brasil. E também, se a gente puder ajudar até além de Brasil, como a gente vem se relacionando com Moçambique, com Portugal. Então, é um trabalho em conjunto que é saúde mental aqui dentro do Instituto Rock, todo o grupo e vocês juntos. Que cada divulgação, esse contato que você nos colocou, Sandra, com a faculdade, a gente vem conversando, ainda não saiu nada concreto, mas as sementes estão plantadas e um dia vai florescer. Trabalhos, aulas e outros contatos. Então, eu acho que é esse grupo, a gente vai seguindo nessa jornada e resolvendo um passo de cada vez também, né? Um problema de cada vez, ou um desafio, né, Amanda? Como você disse, um desafio de cada vez. Então, primeiro é a dilatação, depois a gente está bem psicologicamente, depois é a maternidade, né, Sandra? No momento adequado, e é passo a passo. Então, eu agradeço. Aqui eu estou mais de acompanhante dessa live, mas se a gente tem mais 7 minutos aqui, eu começo já a agradecer a vocês duas, essas duas forças. Fico muito feliz que vocês vão estar no 19 de novembro, no nosso primeiro encontro do Instituto Rock. Vai ser um prazer todas nós juntas. E passo a palavra aí para a Cléo, para depois vocês finalizarem. Não, eu acho que a gente tem esses minutinhos finais para poder também contar um pouco desse evento, que vai ser o primeiro evento presencial em São Paulo, com várias inscrições. Vai ser uma jornada de dia todo, com vários profissionais, mães, parentes, mulheres. E quem tiver a oportunidade de vir a São Paulo, é incrível, porque a gente está há 2 anos trabalhando, foi quando o Instituto nasceu, há 2 anos, sempre virtualmente por conta da pandemia, mas a gente pretende manter o atendimento online, porque tem mulheres e familiares de vários estados do Brasil e outros países, mas também, na medida do possível, atendimentos presenciais, para que a gente possa ter esse conhecimento mais próximo e mais afetuoso, né? É bem gostoso. E vai ser um evento muito bacana. Fica aqui o nosso convite, né? Muito carinho, com várias aulas interessantes de profissionais da área da saúde, várias conversas boas, um almoço muito gostoso, muitas coisas para a gente trocar de informação. Acho que vai ser um momento bem especial. A gente já está com quase 70 pessoas. Eu acho que vai ser
muitas coisas boas vão acontecer e sementes serão plantadas para mais coisas boas no futuro. Dia 19 de novembro, um sábado. Novembro. Amanda e Sandra, nos tragam palavras finais aqui para a gente ir se caminhando para a finalização. Bom, eu me sinto muito grata ao Instituto, às pessoas que me ajudaram a estar presente em São Paulo e acompanhar, permitindo que a Amanda fizesse o acompanhamento lá, a instituição onde eu trabalho também, que me ajuda, uma pessoa muito amiga que me leva toda vez, que sempre nos apoiou, e o Instituto eu tenho que só parabenizar. E eu acho que essa extensão a Moçambique, para mim, é sensacional, um lugar assim onde tem tanta vulnerabilidade, né? E conseguir levar conhecimento para as meninas de lá é sensacional. Portugal também, sei que vocês estão presentes lá, e eu desejo que isso se expanda cada vez mais e que mais pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso ao tratamento, que possam levar isso como a gente leva hoje. Como eu disse, a síndrome não é boa, mas hoje a gente não tem mais aquele peso de quando se descobriu lá atrás, porque tudo que é desconhecido causa medo na gente, né? E com o tempo, com a ajuda do Instituto, a gente foi desvendando e vendo que tudo tem um jeito. Então, eu sou muito grata e parabenizo pelo trabalho desde a primeira live. Como eu falei, eu assisti, fiquei emocionada com a Luciana e a filha, e desde então eu sempre acompanho tudo, e pode contar que qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou estar divulgando e ajudando a levar informações para as pessoas, mesmo eu tendo vergonha de estar aqui. Muito obrigada, Sandra. Não parece que está conversando. E você, Amanda? Eu gostaria de agradecer também pelo espaço para poder estar aqui. Agradeço novamente por tudo que eu coloquei, por ter colocado outras meninas como eu. Eu acho que para o desenvolvimento de nós todas, como mulheres. Eu agradeço também pelo encaminhamento ao meu tratamento, que se desenvolveu super bem, de maneira calma e tranquila, que provavelmente, né, não teríamos conseguido chegar nesse caminho sem o Instituto. Então, eu agradeço muito pela existência desse espaço, eu sou muito grata. De novo, também agradecer a minha mãe, a todos que contribuíram para que eu pudesse tratar essa síndrome da melhor maneira possível, a todos que desde que eu era criancinha lá e fiz um ultrassom esquisito que não enxergavam o meu útero, me ajudaram a procurar e a descobrir, porque foi a gente que descobriu que era síndrome de Rokitansky, foi a gente que fez um primeiro autodiagnóstico antes de chegar no médico que confirmasse, foi a gente que conseguiu parar no foi uma de apoio que a gente. Então, eu sou muito grata a todas essas pessoas que ajudaram pelo caminho, e o Instituto, sem sombra de dúvidas, está dentro dessa lista. É importante para nós. E agradeço pelo espaço de poder estar aqui falando. É muito importante para mim que a gente consiga levar isso com naturalidade. É uma informação sobre mim que todo mundo que me conhece sabe, que eu não tenho nenhuma vergonha de falar e que é tão parte de mim quanto todas as outras coisas. Como minha mãe falou, não é que é uma qualidade especial ou que é uma coisa boa, mas também não é nenhum demérito. É apenas uma coisa, é apenas uma parte de mim. Igual o meu olho castanho e eu ter 500 graus de miopia, meu pensamento todo é isso. Então eu agradeço. Você é um todo, você é um todo. Você é um todo. Cada um de nós é um sujeitinho inteiro, né? Sim. Olha, parabéns. Algumas aqui, antes de você finalizar, sobre o almoço, e aí o almoço do dia 19 de novembro do nosso evento, vai ser um almoço de mais de 70 pessoas, da grande família Rock, oferecida pelo Instituto e pelo Capim Santo, então acho que vai ser um almoço muito gostoso, que a gente vai participar, que todas nós vamos participar, sem custo, que tem algumas perguntas aqui. Detalhes do encontro, a gente está postando, vai estar no site, está nas redes sociais.
Cleo, finaliza aí com suas palavras antes que a gente caia. Não, não, só para agradecer também a oportunidade de participar desse trabalho brilhante do Instituto Rock, e fico muito grata e feliz de ver como vocês chegam e como vocês saem do Instituto. Entram inteiras, mas machucadas, e saem com a feridinha já quase que cicatrizada. Parabéns para você, mamãe. Parabéns, Amanda. Parabéns, Cláudia, pelo Instituto. Você como uma das fundadoras. Luciane, Isabela. Parabéns a Para você. todas. É o grupo que faz a força. Cleo, parabéns em especial a você por esse trabalho lindo com os grupos de apoio, com a saúde mental. Amanda e Sandra, muito obrigada, parabéns a todos que nos acompanham, obrigada pela presença e muito ansiosa e aguardando todo mundo dia 19 de novembro para fazer muita coisa boa juntas. Um beijo a todas. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau.